Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio aqui da nossa série do Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós iremos falar sobre Na Mesa com Jesus. Na Mesa com Jesus. Essa é uma segunda mensagem, no texto de Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. Nós vimos na semana passada a mensagem a respeito de Mateus, ou Levi, o publicano, né? E agora nós vamos observar Jesus à mesa com os pecadores, o banquete realizado na casa de Mateus por ocasião da sua conversão a Cristo. Ele que era alguém de posses e deu um grande banquete celebrando o seu novo nascimento. E ali se reuniu alguns publicanos, pecadores, como também alguns críticos. E nós vamos observar um pouco nessa oportunidade Jesus à mesa com os pecadores, né? Jesus na mesa. Vamos entender um pouco do quão impactante é isso para a vida cristã. Eu quero desde já que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí também o seu joinha, pega esse link e já compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você nos ajuda bastante a que nós possamos sempre estar avançando para a glória de Deus. Se você também não é inscrito ainda lá no canal MQ Podcasts, o link está aqui na descrição. Você pode se inscrever lá e também observar o nosso conteúdo lá, por exemplo, de Escola Bíblica Dominical, todas as sextas-feiras, às 20 ou 19h58, né? Nós temos lá um conteúdo lá falando esse trimestre sobre família. Eu tenho gravado com o presbítero Gediel e você pode observar esse conteúdo lá também. Mas sem perda de tempo, vamos chamar a nossa vinheta aí e logo em seguida vamos meditar nesse texto de hoje. Muito bem, vamos lá. Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 2. Se você tiver aí, achar que eu estiver muito lento hoje, fique em paz que estou gravando hoje aqui de manhã cedo. Nem posso gritar muito para não acordar os vizinhos, né? Até a voz ainda tá rouca ainda, mas aí dando glória a Deus aí. Vou até colocar aí na edição do vídeo aí para acelerar minha voz aí, senão vocês dormem aí juntamente comigo aqui. Marcos capítulo 2, verso 13 a 17 nos diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Os pecadores. O que é uma mesa? O que é uma mesa? Mesa é um móvel, né? Que no nosso país nós colocamos cadeiras à sua volta. Não era assim a mesa nos dias do nosso Senhor Jesus, e nem em todos os países, diga-se de passagem. Em muitos países é apenas um móvel e as pessoas se reúnem, sentam no chão, se reúnem em torno da mesa. A mesa, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de servir aí uma refeição ou refeições e congregar pessoas ali à sua volta, né? A mesa tem esse aspecto litúrgico. Ali nós temos uma alimentação que fazemos diariamente, né? A hora marcada.
E a mesa também é esse lugar puramente sociológico. É um lugar que nós reunimos a família, nós reunimos os amigos, até mesmo os desconhecidos, nós reunimos ao redor da mesa. Estar à mesa também é um ambiente cultural. Estar sentado à mesa é um ambiente, é um momento de muita cultura sendo transmitida. Ali nós temos uma comida típica, ali nós temos uma maneira de se comer, ali nós temos uma cultura, nós temos um enlace, um diálogo, troca de experiências, então troca de valores. Um conta uma piada, o outro conta uma história, uma ocasião realizada no trabalho, etc. Ali é um lugar extremamente sociológico, em que há individualidade e coletividade ao mesmo tempo. E, sobretudo, é um ambiente espiritual, em que a fé é compartilhada, em que as questões espirituais também são compartilhadas. O texto que nós fizemos a leitura nos apresenta, como eu disse previamente, Jesus assentado à mesa com os pecadores. Pelo menos é assim que diz o texto. Jesus assentado à mesa com os pecadores. Jesus estava ali acompanhado de seus discípulos, acompanhado dos publicanos, amigos de Levi, amigos de Mateus, o publicano. E, ao que dá a entender no texto, havia fariseus, escribas, não assentado à mesa, mas de fora, observando esse grande banquete. Levi e Mateus havia se convertido, como nós observamos na semana passada. Levi e Mateus, que tinha uma biografia assim prodigiosa, um menino prodígio, mas que em dado momento da sua vida decidiu ser um publicano, ou se bandiou para ser um publicano, um cobrador de impostos, que naqueles dias era algo abominável para os judeus. De todas as profissões que alguém poderia almejar ter, ser publicano era a última que um judeu talvez deveria ansiar. Um publicano estava a serviço do Império Romano. Cobrava imposto, vindo do Império. Mas os publicanos cobravam não apenas o imposto do Império, mas o imposto pessoal particular. Eles faziam caixa 2, eles roubavam, eles extorquiam. A exemplo disso, nós temos lá Zaqueu. Zaqueu, quando se converte, diz a palavra de Deus, que ele restituiria quadruplicadamente tudo quanto ele havia defraudado alguém. Ou seja, era natural que os publicanos fossem avarentos, fossem gananciosos, materialistas. O Deus deles era Mamon. Eles roubavam, eles enganavam os inocentes. E Jesus chama Mateus o que? Na alfândega. Um chamado para a salvação, um chamado para o discipulado, um chamado para a vocação. Mateus vai se tornar um dos apóstolos de Jesus, inclusive autor do livro que carrega o seu nome, o Evangelho segundo escreveu Mateus, para você ver o que Deus faz na vida de um pecador. E por ocasião desse dia, dessa data tão festiva, porque, por exemplo, eu nasci e fui criado no que já é chamado de berço cristão, E eu não tive um dia que eu posso lembrar na minha memória que eu fui lá na frente, ou que eu tenha aceitado Jesus, como alguém que vem de fora tem essa experiência. Mas para Levi isso foi tão impactante, tão maravilhoso, que ele decidiu dar uma festa, dar um banquete na sua casa. Ele tinha posses, ele tinha condições para realizar tal feito. Ele tinha condições para realizar tal feito. Só que o que acontece? Na cultura judaica, assentar-se à mesa com alguém não era algo assim tão simples. Porque para um judeu, assentar-se à mesa é fazer aliança com outra pessoa, é dividir a vida com outra pessoa, é dar acesso à sua vida à vida do outro, e a vida do outro a si. Há uma troca, há uma reciprocidade ali. Então, um judeu comum jamais sentaria à mesa com alguém que tinha um caráter duvidoso. Ele jamais iria querer se associar a alguém que não viesse condizer com aquilo que fosse aplaudido de forma pública. Ele não sentaria com alguém com um caráter duvidoso publicamente, humilhado publicamente, que fosse alguém desprezado pela sociedade. Isso era algo inaceitável, inadmissível para um judeu.
Então sentar à mesa é muito mais do que participar de uma festa ou de um banquete para um judeu, é fazer uma aliança. Vou dar apenas um exemplo para vocês compreenderem. Quando você vai lá para o texto de Daniel, diz que Daniel não queria comer, né, de nada do que estava à mesa do rei. Não queria sentar-se à mesa, queria comer legumes. E alguém pensa, não, é porque Daniel tinha uma dieta judaica diferenciada e tal. Isso pode até ser uma verdade. Uma dieta diferenciada do que a comida que era servida ali na Babilônia, etc. Porém, tanto a comida que era oferecida ali na mesa do rei, no caso Nabucodonosor, como em qualquer outra mesa ali na Babilônia, era comida da Babilônia. Ele estava na Babilônia. A água era da Babilônia, a comida era da Babilônia, tudo era da Babilônia, a roupa era da Babilônia. O teto a qual estava sobre a sua cabeça era da Babilônia, tudo era da Babilônia. Então é meio complicado entender que Daniel tenha se afastado, desejado comer outra coisa por causa disso ou aquilo. Mas, principalmente, ele não quis por quê? Porque era da mesa do rei. Ele não queria se associar com os valores e princípios que o rei, no caso de Nabucodonosor, concordava, aceitava. Por isso ele não queria jamais se alimentar daquela comida. Ele não queria jamais se associar, fazer aliança, se curvar diante daqueles valores que eram contra os valores que ele havia aprendido na palavra de Deus. A exemplo disso nós temos, né, Misael, Ananias e Azarias, que também tinham um viver diferenciado, né? Mais à frente vão ser lançados lá na fornalha de fogo por causa de não aceitarem aquilo que era imposto pelos babilônicos. Mas a questão é o quê? A mesa, eles não queriam fazer alianças. Só que aqui, né, Jesus tinha seus opositores, né? No caso aqui, os escribas e fariseus, que questionaram, não a Jesus, questionaram os discípulos de Jesus, do porquê Jesus se assentava à mesa com os pecadores, com os publicanos e pecadores. Ao que Jesus, ouvindo a fala deles aos seus discípulos, Jesus respondeu, no capítulo 2, verso de número 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Em outras palavras, eu não vim para os que se acham justos. Porque a grande questão aqui é o seguinte, existe alguém justo? Há alguém justo? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, diz Romanos 13, 23, todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então, quando Jesus diz, olha, eu não vou assentar à mesa com os justos ou com os sãos, na verdade Jesus está sendo irônico. Ele está dizendo assim, eu não vou sentar à mesa, ou eu não vim para aqueles que se acham justos, se acham sãos. Eu vinha para os pecadores, eu vinha para os doentes. Porque a verdade é que só existe um que é justo, e esse é Jesus. Não existe outro justo, a não ser Jesus. Jesus é verdadeiramente justo, ele é verdadeiramente Deus, o Deus encarnado. Então, Jesus ele está dizendo aqui, eu vim para o quê? Os quebrantados de espírito, para aqueles que sabem que são pecadores e que entendem que precisam de um Salvador, que precisam de salvação. Essa é a palavra de Jesus aqui. Então aqui, a mesa para Jesus tem esse simbolismo gigantesco. Que as boas novas do Evangelho, né, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação é transmitida aos pecadores. Jesus ele se assenta à mesa com quem ninguém se assentaria para ali ter um relacionamento, para ali comunicar as verdades, as boas novas do reino dos céus. Jesus não senta à mesa como alguém que está sendo influenciado, mas como alguém que influencia. Jesus não senta à mesa com os pecadores para ser pecador com os pecadores, mas para que os pecadores se tornem santos como ele o é. Então vamos aqui, de maneira bem clara, didática, aprofundar esse assunto da mesa e entender o que a mesa representa, o que a mesa significa para o Evangelho de Jesus Cristo. Afinal de contas, o que a mesa tem a nos ensinar para que nós possamos transmitir as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a mesa é lugar de pecador. Como eu disse aqui, só existe um que nunca pecou, esse é Jesus. Jesus é o único que habitou esse mundo, vestiu essa pele humana,
que eu e você temos e nunca cometeu pecado algum. Ele é santo, ele é Deus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E Jesus, se fosse olhar pelo padrão moral, ético, né, politicamente correto dos escribas e fariseus, Jesus seria o único que poderia dizer assim: eu não sento à mesa com os pecadores, porque eu sou justo. Jesus era o único justo que poderia olhar para mim e para você, olhar para os pecadores de toda a humanidade, para os pecadores dos seus dias, e dizer assim: eu não vou assentar à mesa com os pecadores. Mas isso não seria o evangelho. O evangelho é o justo sentando com o injusto, para que o injusto se torne justo. O evangelho é o verdadeiro Deus humilhando-se a si mesmo, fazendo-se forma de homem, de carne, semelhança de fragilidade, para que eu, pecador, falho, indigno, possa ter direito à mensagem do evangelho, à salvação em Cristo. Isso é o evangelho. Ou seja, a mesa é lugar de pecadores. A mesa é lugar de sentar com gente que não vale nada. Gente igual a mim, a você. Gente que não presta. Só que nós temos aqui um problema sério. Os escribas e fariseus. Querendo colocar Jesus na parede, dizendo assim: Jesus senta com os pecadores. Porque os escribas e fariseus se consideravam, se achavam justos demais. E esse é o maior perigo que existe. É quando eu e você achamos que somos muito justos. Quando eu e você achamos que somos tão santos, inclusive mais santos que Jesus, a ponto de nós não queremos nos associar ou assentar à mesa para proclamar o evangelho com os pecadores. Mas nós, pecadores, temos que sentar com outros pecadores e apontar para o verdadeiro justo, o verdadeiro Deus, que quer ter relacionamento conosco, para que nós venhamos ser justos. Afinal de contas, nós somos justos não pelos nossos méritos. Nós somos justos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A justificação pela fé. A mesa é lugar de pecadores. Se nós não vigiarmos, nós vamos expulsar da mesa do Senhor os pecadores. Nós vamos fechar as portas das nossas igrejas para os pecadores. Nós vamos colocar lá na porta uma catraca dizendo: aqui só entra X tipos de pessoas. Só que isso não é o evangelho. O evangelho é o evangelho de portas abertas. É o evangelho que aceita, que recebe a todos. Venha como está. E nesse processo você será transformado. Transformado não pelo homem, transformado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, um novo nascimento. Ainda em Nova York foi feito, né, um congresso de beleza, reunindo as maiores autoridades da estética, né, da beleza em todas as áreas, né? E eles queriam fazer uma demonstração para as pessoas que estavam ali naquele congresso, de vários dias, do que é transformar um homem. Do que é tornar um homem aceitável diante das pessoas. Alguém passe e olhe: olha, esse é um homem, esse é uma mulher que está no nível, está no padrão que nós desejamos. No ideal que nós entendemos que é o correto. Aí pegaram um mendigo. Cabelo grande, unhas já parecendo de lobisomem, monocelha, não é nem sobrancelha, monocelha. Barba, aquela barba dura, mal cheiroso, né? Todo aquele pescoço peludo, aquela coisa horrorosa. Pegaram um mendigo na situação mais precária, com roupa rasgada, tudo. Falaram assim: vamos transformar esse homem. Vamos cuidar desse homem, vamos dar um tratamento estético nele. Ele vai sair daqui em folha, ele vai sair uma nova pessoa, uma nova criatura. E fizeram, cortaram o cabelo, fizeram a barba, deram um banho, fizeram a unha do pé, da mão. Os dentes estavam estragados, cuidaram dos dentes. Fizeram lá uma limpeza de pele, com a pele de bebê. Colocaram perfumes, roupa nova. Ficou alinhado e apresentaram um homem. Está aqui um homem transformado. Está aqui um homem bonito. Está aqui um homem padrão. E aí ele se alimentou, comeu, ficou ali. Mas você sabe o que acontece. Passou-se uma semana, ele foi embora dali. Passou-se algum tempo. O gerente do hotel pensou assim: vou dar um emprego para esse rapaz. E procurou saber de onde ele estava. E quando encontrou ele de novo, ele estava aqui na mesma situação. Roupa rasgada. As roupas que ele havia recebido, ganhado, estava já tudo rasgada. Suja. Já estava com o cabelo crescido, a barba já estava crescendo de novo, as unhas já estavam pretas. Já voltou ao que ele era antes. Por quê? Porque ainda que eu transforme o homem por fora, mas eu não transforme ele por dentro, pelo próprio evangelho de Jesus Cristo,
transformando ele em uma nova criatura, porque lá o texto de Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5, diz que a obra de Cristo de santificação começa espírito, alma e corpo. O corpo é o produto final. A parte exterior é o produto final, mas a santificação começa pelo Espírito. O Espírito e o Espírito Santo. O novo nascimento, quem provoca é o Espírito Santo. A verdadeira transformação é o Espírito Santo. Então não importa como você chegou, ou como você se chega diante da presença de Jesus. Você pode ser o pior pecador, a pior mulher, o pior homem. O evangelho é para os pecadores, o evangelho é para quem não tem condições, não tem jeito. Mas o evangelho vem e o que te dá salvação. E ali o Espírito trabalha na sua alma e a alma reflete no seu corpo. Esse é o evangelho da verdadeira transformações. O evangelho não quer você limpinho por fora, apenas mais por dentro, sendo um sepulcaiado. Foi o que Jesus disse aos publicanos e fariseus lá em Mateus capítulo 23. O evangelho é o evangelho de transformação, de dentro para fora. O evangelho coloca as pessoas assentadas à mesa. Não há segregação na mesa do Senhor, não há. A mesa é lugar de negros, brancos, baixinhos, narigudo, gordinho, magrinho. É lugar de asiático, é lugar de todo mundo. O evangelho chama todos. Ele quer colocar todos à mesa, porque a salvação quem dá é Jesus, através do Espírito Santo, operada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, a mesa é lugar de unidade. A mesa é lugar de pecadores, a mesa é lugar de unidade. Veja bem, em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. O texto de Efésios capítulo 4, versos 4 a 6 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso 32 diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O Salmo 133, verso de número 1, diz ainda que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a mesa do Evangelho de Jesus Cristo é uma mesa de unidade. De unidade. Em Cristo nós somos um. Não pode haver partidarismo na mesa do Senhor. Não pode, o corpo de Cristo é um só. Não existem membros sobrevivendo fora do corpo, de forma independente. Não, nós somos um. Somos um só corpo, um só povo, uma só nação, um só Deus, um só batismo. Nós somos um. Mesmo coração, a mesma alma, a mesma intenção. Somos um. Somos um. Veja bem, todos os dedos da minha mão são iguais? Todos os dedos da sua mão aí são iguais? Não. Mas juntos formam o quê? Uma mão. Todos os membros do meu corpo ou do seu corpo são iguais? Nem a orelha direita é igual à orelha de esquerda. Nem o olho direito é igual ao olho esquerdo. Eles são diferentes. Mas eles formam o quê? Uma unidade. Um só corpo. Um só povo. Em Cristo nós somos um. Nós somos um. Machado de Assis, citado por Mário Quintana, ele escreveu uma frase que eu uso sempre quando eu falo de unidade. E eu gosto dessa frase. Ele diz: a dispersão não lhes tira a unidade, nem a inquietude a constância. Veja bem. A dispersão é isso aqui. Não lhes tira a unidade, nem a inquietude, a constância. Então veja bem, é possível ser unido na dispersão. O perigo é ser disperso na unidade. Você pode ter um só coração, uma só mente, um só propósito, uma só visão, disperso, cada um num canto, mas com a mesma visão, tendo unidade. O perigo é estar todo mundo no mesmo lugar, mas haver o que? Dispersão, cada um por si, Deus por todos. Essa é uma boa definição de unidade, porque a unidade ela não deve ser apenas essa unidade de corpos, esse ajuntamento de corpos, de pessoas, mas de mentes, de valores, esse ajuntamento de propósito, de intenção,
de ação. Uma igreja, ela unida, ela cresce melhor, ela cresce até mais. Desunida, ela não vai para canto nenhum. Né? Nada falta. A empatia, a simpatia, a sinergia com a unidade. A coisa anda, a coisa flui. A igreja se torna forte, se torna operante, indestrutível, porque ela está unida. Lá o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz que a igreja se reuniu para orar em favor o quê? De Pedro. Pedro estava na prisão. Unidade. Todo mundo com o mesmo coração, com a mesma alma, com a mesma intenção. Vamos nos unir. Unidade. A mesa é lugar de unidade. Não pode haver desunião na mesa do Senhor. Isso não combina com o evangelho que nós pregamos. Isso não combina com o cristianismo que nós professamos. A mesa é lugar de unidade. Até a expressão uns aos outros aparecem, segundo Rick Warren, mais de 50 vezes no Novo Testamento. Ele diz assim: somos ordenados a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, cantar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e nos devotar uns aos outros. Isso fala o quê? De unidade. A igreja é um povo, é uma nação diante de Deus. Terceiro lugar. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de pecador. A mesa é lugar de unidade. A mesa é lugar de comunhão. O texto de Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja bem, aqui são citados 4 pilares importantíssimos e indispensáveis para a vida de qualquer igreja, para a vida da igreja como um todo. E um deles é o quê? A comunhão. Romanos 12, versos 4 a 5 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja bem, a igreja é um corpo. E corpo é unidade dos diferentes. Corpo é unidade dos diferentes. É o lugar em que os diferentes vivem o que? Em harmonia. Olha que coisa extraordinária é o corpo de Cristo, a igreja. É um lugar de comunhão. E o Paulo não poderia usar melhor exemplo do que o corpo. Por exemplo, o pé não pode brigar com a perna. Porque se brigar com a perna, ninguém anda. O pé não sustenta o corpo. Os dedos também não podem brigar, porque, inclusive, se você tirar um dedo, se você amputar um dedo do seu pé, você já fica desequilibrado. Eu preciso ter unidade. Eu preciso ter comunhão. É por isso que Paulo usa o exemplo do corpo. Todo mundo tem o mesmo membro? Todo mundo é orelha? Todo mundo é pé? Todo mundo é braço? Não. Somos diferentes. Mas juntos temos comunhão, coesão, coerência e trabalhamos para o mesmo fim, para o mesmo propósito. Não pode haver desavença. A minha mão direita não pode brigar com a minha mão esquerda. Se eu ausentar, não, hoje eu não vou trabalhar. A mão esquerda fala, não, hoje eu não quero trabalhar. A mão direita consegue trabalhar sozinha? Não, ela vai cansar. E tem coisas que só dá para fazer com as duas mãos. Quer dizer, tem que haver o quê? Unidade, tem que haver comunhão. Comunhão. É unidade dos diferentes. E na igreja existe o quê? O colérico, existe o fleumático, existe o melancólico, existe o sanguíneo. Somos diferentes, mas vivemos aqui em comunhão. E a verdade é que o texto lá de Provérbios 27:17 diz: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Se você pegar 2 ferros, né, duas facas sem corte, desafiada, e você, né, colocar as duas em atrito, o que acontece? Ambas que estão sem corte, sem lâmina de corte, quando se aproximam, quando fazem esse movimento, o que acontece? Elas ficam afiadas. Quer dizer, é na unidade, é na comunhão que eu aprendo a ouvir, que eu aprendo a amar,
que eu aprendo a respeitar, a dar preferência para o outro, a considerar o outro superior a mim mesmo. É na unidade que eu aprendo a chorar com os que choram, que eu aprendo a me alegrar com os que se alegram. É na unidade, é na comunhão. Como é que você vai aprender? Como que o fruto do Espírito será esculpido, trabalhado em você? Você vai dar frutos para o reino de Deus se você quer ficar distante. Não, é na proximidade, é na comunhão, é caminhando junto, é vivendo com os diferentes, mas vivendo em unidade. Que a gente vai aprendendo o que é a ser obediente, a ter respeito, a falar, a ouvir. É nesse contexto de comunhão. Vai ter gente diferente de você, mas é para você saber o quê? Se relacionar com o outro que é diferente. Ninguém é obrigado a ser igual a você. Se tivesse 2 Miqueias, 2 você, estaríamos perdidos. Se tivesse 2 João, 2 Maria, no mundo não dava. 2 pessoas, não tem como. Deus, ele gosta da diferença minha, sua, porque isso agrega um no outro. E ambos crescem para a glória de Deus. Comunhão. Não pode haver esse negócio de panelinha aqui, panelinha lá, panelinha ali, panelinha... Não, comunhão, relacionamento. 4º lugar. A mesa é lugar de celebração. A mesa é lugar de celebração. Deus, ele é um Deus festeiro. Deus gosta de festa. Você deve saber muito bem disso, se você já leu a sua Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu 3 festas anuais que eram momentos de unir toda a nação, né? A festa, por exemplo, da Páscoa, o Pentecostes, a festa das cabanas. Era momento de celebração, de grande festa. Deus é um Deus festeiro. O texto, por exemplo, do Salmo 78, verso 19, diz: E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Então veja bem, quando nós estamos falando de celebração, nós estamos falando de festa. E isso fala o quê? De provisão, fartura, caridade. Fala de milagre. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, houve multiplicação de pães com o profeta Eliseu. Lá no texto de 2 Reis 4, 42 a 44. 20 pães para 100 homens. No Novo Testamento nós temos 2 multiplicações de pães, com Jesus, né? 5 pães e 2 peixes, depois 7 pães, e multidões são alimentadas ali. Isso fala o quê? De provisão, isso fala de fartura, isso fala de festa, de celebração. Só que na mesa de Deus, e nota de rodapé aqui, que quando nós falamos de provisão, 2 verdades nós precisamos destacar. Em primeiro lugar, provisão não se guarda. Provisão não se guarda. Se você voltar lá para Êxodo, o povo recebeu o maná e o povo queria o quê? Guardar. O que aconteceu? Encher de bicho. Porque provisão não se guarda. O maná de hoje é o maná de hoje. O maná de amanhã é o maná de amanhã. O maná de ontem é o maná de ontem. Por quê? Porque o mesmo Deus que é o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de amanhã. O Deus que proveu hoje, ele provê amanhã, ele provê o que proveu ontem. Provisão não se guarda. Segundo, provisão se divide. O milagre acontece o quê? Na divisão. A matemática do reino dos céus, a matemática de Deus é diferente da matemática da terra. Na matemática da terra você tem que somar para multiplicar. Na matemática do céu você tem que dividir para multiplicar. Diz lá o texto de João 6, que verso de número 11, que Jesus pegou os pães, deu graça, partiu, deu aos apóstolos, os apóstolos deram à multidão. E assim todo mundo se alimentou. E sobrou ainda 12 cestos cheios de pães. Porque é na multiplicação, é na divisão que há multiplicação. Por isso que não pode haver fome, não pode haver miséria na mesa do Senhor. É lugar de celebração, lugar de festa, lugar de milagre. Você pode ficar tranquilo se você dividir seu pão, porque a própria ideia da palavra companheiro vem de comer o pão junto. A ideia do companheiro é você comer o pão junto com alguém. Partir o pão. E aqui nós temos o quê? Uma mesa do evangelho que nos garante o quê? Provisão. Nos garante o quê? Milagre. A mesa é lugar de festa, de celebração. Só que existem 2 textos da Bíblia que nos preocupam quando fala sobre isso. Nos preocupam bastante. Que é o texto de Atos capítulo 6. Versos de número 1 a 7. Em que nós temos o primeiro problema interno da igreja. Primeiro problema interno da igreja. Que foi a questão da assistência social na igreja.
problema de servir as mesas. É daí que surgem os diáconos. Viúvas gregas brigando com as viúvas judaicas. Xenofobia na mesa do Senhor. Discussão, briga na mesa do Senhor na hora de distribuir os recursos que eram coletados. A igreja vivia em comunitarismo, não era comunismo. Comunitarismo, tinham tudo em comum. Só que houve o quê? Muito trabalho e pouco trabalhador. De modo que Atos 6, verso 4, o apóstolo, no caso Pedro, que era o líder ali, diz: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não que as mesas não fossem importantes ou interessantes, mas que eles não poderiam competir no trabalho de cuidar da vida espiritual, da vida do povo de Deus, com o trabalho das mesas, de distribuir os recursos para o povo, para a igreja. Daí surgem os diáconos, aqueles que servem. Mas havia o quê? Um primeiro problema ali, problema que é na assistência social da igreja, porque essa é a maior dificuldade. Temos assistência social na igreja. Aí a pessoa vai dar o que para a igreja, na assistência social? Ventilador sem hélice, geladeira sem motor, feijão carunchado, sal, fubá, camisa de seda queimada com ferro. Quer doar? Vou dar uns materiais de construção aqui para a igreja, vou dar umas pedras. Aí você vai lá buscar as pedras, tem só entulho, não tem pedra. Ele quer que faça uma limpeza no terreno dele. E a gente quer que a mesa do Senhor tenha fartura, tenha milagre, tenha provisão. Como? Se nós ficamos com essas coisas. Se eu como arroz de quinta, eu dou arroz de quinta. Se eu como arroz de primeira, eu dou arroz de primeira. Eu só posso oferecer algo que eu mesmo, o quê? Receberia. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor você estar na posição de quem pode dar do que na posição de quem recebe. Porque a pergunta é, você gostaria de receber aquilo que você está dando? A mesa é lugar de festa, de celebração, mas não a festa quando há problema na assistência social na igreja. Quer ver um outro problema? Está lá em 1 Coríntios, esse eu quero ler. 1 Coríntios, texto da ceia, capítulo 11. Nós lemos toda a ceia, todo mês, esse texto, mas eu acho que nós deveríamos ler os versos anteriores para a gente entender o que está acontecendo no capítulo. Versos 17 a 22 dizem: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhor, senão para pior. Paulo tá bem furioso aqui, Paulo tá triste. Paulo fala assim, olha, eu queria elogiar vocês, mas não tem motivo de elogio. Queria louvar vocês, mas não tem motivo de louvor. Porque ao invés de vocês se reunirem para aquilo que é bom, vocês se reúnem para aquilo que é mal. Vocês revelam o pior de vocês. Verso 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões. Em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Olha que grave isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, porque na ceia naqueles dias não era como a ceia que nós temos nos dias atuais. A ceia era uma refeição, realmente. Não era um pãozinho que a gente corta aqui, né? E um cálice pequenininho. Não. A ceia era uma refeição, era sentar à mesa. Era comer, era se alimentar. E fazer memória, né, do sacrifício de Jesus Cristo. Só que Paulo está dizendo o seguinte para essa igreja, porque ali existia a festa do amor, a festa do ágape. E as pessoas iam para a igreja. Um levava o frango com farofa. O outro levava a macarronada. O outro levava a maionese. O outro levava o espetinho de carne. O outro de linguiça, de frango. O povo juntava as panelas. Vamos todo mundo cear junto. Só que o que acontecia? A irmã Maria não falava com a irmã Joana. A irmã Graça não falava com a irmã Misericórdia. Não havia comunhão na igreja. Não havia unidade. O filho da irmã fulana não podia se relacionar com o filho da irmã cicrana.
Havia o que? Fome. Um tinha vida condição financeira melhor e outro tinha menos. Aí juntava as panelas, o quê? O povo não se unia para sentar todo mundo em volta da mesa. Não havia comunhão. Vamos, todo mundo come de tudo. Não! Começavam a dar ceias antecipadas. Iam lá e juntavam a panela de A, B, C ou D. E cada um comia aquilo que era bom. Ó, não come hop porque vai chegar a irmã falando de tal. Não quero que ela come minha comida, não. O meu empadão ela não come, não. E havia o que? Fome na mesa. Como que pode haver fome na mesa? Não pode haver fome na mesa. Porque a mesa do evangelho é uma mesa que tem que ter fartura. Tem que ter milagre. Tem que ter caridade. Tem que ter amor. E havia fome na mesa. E Paulo está sendo duro com a igreja de Corinto. Porque na onde deveria haver fartura, onde deveria ser compartilhado, não haver falta para ninguém, era onde estava havendo fome. E a pior coisa que tem é quando na mesa do Senhor, lugar era onde que é para servir, lugar que é para ter fartura, milagre e provisão, revelação de Deus, a fome, a miséria, a pobreza. Quinto lugar, a mesa é lugar de honra. A mesa é lugar de honra. A roda da mesa, os exaltados são humilhados e os humilhados são exaltados. Em Lucas capítulo 14, versos 7 a 14, Jesus conta uma parábola para ilustrar isso. Dos convidados e dos primeiros assentos. Deixa eu ler esse texto, vale a pena. Porque a mesa é lugar de honra. A mesa é lugar de honra. Só que é lugar também que os humilhados são exaltados e os exaltados são humilhados. Olha só o que Jesus diz. Disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, e disse-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu. Porque veja bem, naqueles dias, a mesa era em U. E na cultura daqueles dias, sentava-se próximo ao anfitrião da festa, aquele que era mais importante socialmente. Jesus está aqui numa festa, num banquete, e ele está observando os convidados, procurando os melhores assentos. Ele está vendo gente que deveria sentar lá na dianteira da mesa, lá longe, querendo sentar nos primeiros lugares. Gente que não tinha tanta ascensão social, querendo sentar no lugar de quem tinha. E aí Jesus diz: e vendo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá lugar a este. Então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante do que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Veja só o que o texto está dizendo. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será humilhado. E aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Esse é o evangelho. Está dizendo o seguinte: se você sentar lá no primeiro lugar e chegar alguém mais importante que você vai ter que dar lugar. E você vai ser humilhado. Mas se você chegar numa festa e você sentar lá no derradeiro lugar, no lugar desprezado, o anfitrião, o dono da festa que sabe que é você, sabe qual é a sua posição, vai colocar você mais para a dianteira da mesa. Vai colocar você no seu lugar. E você será exaltado. Ainda Jesus diz, e dizia também aos que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Será bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás da ressurreição dos justos. Em outras palavras, quando você convidar alguém, não fica preocupado de chamar o chefe, o vereador, o prefeito. Chamar gente importante, não. Preocupa-se em chamar quem não tem nada para te oferecer em troca. Melhor a recompensa do céu do que a recompensa da terra. Melhor as alianças que você faz com o reino do céu do que as alianças que você faz no reino da terra. Jesus está dando uma lição. Que a mesa é lugar o que? De honra. A mesa é lugar de honra. Lembra de Davi? Samuel era o que nós chamaríamos hoje de um primeiro-ministro daqueles dias. É alguém com grande autoridade no país. Saul era rei, mas Samuel, né, que anterior a Saul, inclusive, já era juiz, já governava, já liderava o povo de Israel, mas o povo desprezou, né? Não a Samuel, mas o próprio Deus. Mas Samuel se tornou o quê? Um líder. Primeiro-ministro, alguém de influência, o profeta.
E Deus mandou ele lá na casa de Jessé. Chegou lá na casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos homens. E Jessé prepara o banquete. Samuel levou o bezerro, levou lá o cordeiro, o cabrito, para ser oferecido lá, para dar festa. Porque ele queria ungir o próximo rei de Israel. Quem que não estava na mesa? Quem que não estava na presença da família? Quem estava lá no campo esquecido? Davi. E Samuel olhando para a aparência. E Samuel olhando para aquilo que está diante dos seus olhos. E Deus dizendo assim, eu não aceito esse aqui eu não quero, aquele lá também não. Mas Senhor, e agora? E aí Samuel pergunta para Deus, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os mortos? Não, tem um. Tá lá no campo, lá cuidando das ovelhas, no deserto. Então manda chamar, porque nós não senta na mesa enquanto ele não estiver aqui. Porque a mesa é lugar de honra. E ainda diz o texto lá que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Isso é honra. A Deus a glória, mas Deus é um Deus de honra. Lembra de Mefibosete, filho de Jonatas? Davi e Jonatas tinham aquela amizade linda. Poderiam não ter, porque Jonatas, sabendo que seria o sucessor natural do trono, sabia que Davi tinha uma promessa de ser o próximo rei de Israel, nunca teve ciúme de Davi, nunca teve inveja. E mesmo assim, o que? Tiveram uma linda amizade. E essa linda amizade levou o quê? Momento de honra. Mefibosete, filho de Jonatas, lá em Lodebar, terra do esquecimento. Morreu Saul, morreu Jonatas. Davi falou assim, o que eu posso fazer para honrar um homem? O que eu posso fazer para honrar Jonatas? Tem alguém que eu possa usar de benevolência, de misericórdia? Tem Mefibosete. E aí manda chamar Mefibosete. E Mefibosete é colocado para sentar à mesa do rei. Para participar todo dia da refeição com um rei. Para comer daquilo que está na mesa do rei. Da terra do esquecimento, ele foi colocado para sentar à mesa do rei. Da mesa, do pão, de tudo lá. Isso é honra. Isso é honra. A mesa é lugar de honra. Talvez você esteja sendo desonrado, mas a mesa é lugar de honra. Talvez você esteja se humilhando e não está vendo exaltação, mas a mesa é lugar de honra. Na mesa, por exemplo, nós temos o próprio caso do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, pediu herança do pai. Quando ele volta, o pai coloca um anel no dedo, coloca roupa nova, sandália no pé, mata um bezerro cevado e coloca ele à mesa. Coloca ele à mesa, porque na mesa onde há arrependimento, há honra. Na mesa onde há perdão, reconciliação, há honra. O irmão mais velho ficou chateado, mas naquela mesa houve honra. A própria sunamita fez um quartinho no muro da sua casa lá, junto ao muro. Colocou lá uma mesa, uma cadeira, um candelabro, uma cama. E o profeta se hospedava ali. Foi naquela mesa ali, foi naquele quarto ali, foi naquele lugar ali que ela honrou o profeta, que ela recebeu a promessa de ser mãe. Mais tarde o filho morre e foi naquele lugar ali que Deus ressuscitou o filho dela. Porque na mesa é lugar de milagre, é lugar de coisas inéditas, é lugar de provisão e cuidado de Deus. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você. Isso é a palavra de Deus que me garante. É a palavra de Deus. Sexto e último lugar. A mesa é lugar de reconciliação. Reconciliação. Não tem como se assentar à mesa sem que haja perdão. Ainda em Mateus, capítulo 5, Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 22, 23, é dito: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar. Isso aqui é um texto interessante, hein? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Teu irmão tem alguma coisa contra ti. Teu irmão, não é você que tem alguma coisa contra seu irmão. Apenas, é o teu irmão que tem algo contra você. Porque às vezes a pessoa pensa, eu só peço perdão se o outro me vier pedir perdão. É ele que tem problema comigo, não é eu que tenho problema com ele. Não, a Bíblia diz o seguinte, não importa quem foi que feriu, que causou a ofensa, que causou a angústia, não.
Você tem que tomar a dianteira e ir pedir perdão. Ah, mas foi o outro que me feriu, que me magoou, que falou... Não interessa. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e peça perdão. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta-te a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. E em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Não adianta trazer oferta na igreja. Não adianta estar ali, bonitinho, mas tem problema com o teu irmão. Deus está mais preocupado em quem nós somos do que com a nossa oferta. Deus quer receber primeiro o ofertante, depois a oferta. Tem gente que acha que, ainda lá no texto do próprio Sermão da Montanha, capítulo 6. Capítulo 6. Olha só o que diz. Quando fala do perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. O perdão na Bíblia é condicional. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Se você não perdoa o próximo que você vê, você também não tem o perdão de Deus que você não vê. Eu não posso dizer a Deus que amo a Deus se eu não amo meu próximo. Eu não posso dizer que amo aquele a quem não vejo, se aquele que eu vejo eu não consigo amar. Se perdoar, será perdoado. A mesa é lugar de perdão, de reconciliação. Se nós não buscarmos o quê? O perdão, a reconciliação, como que vai ser? Jesus, ele nos ensina profundamente a respeito do perdão. Jesus é aquele que pegou uma bacia com água, uma toalha, cingiu seus lombos e foi lavar o pé dos discípulos. E depois no final disse, faça isso vocês. Eu estou dando exemplo para que vocês repitam isso. Jesus é aquele que é o próprio Deus, autoexistente, imanente, transcendente, autoexistente, incriado, que despe-se da sua glória e faz-se forma de homem, se humilha a si mesmo, para quê? Salvar a mim e a você, para que haja perdão e reconciliação de Deus para conosco. E agora nós queremos não perdoar o nosso próximo? Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Reconciliação, a mesa é lugar de reconciliação. De rever aquilo que um dia o quê? Foi quebrado. Tem que haver reconciliação. Se não houver reconciliação, as coisas não fluem, a vida fica travada, tem que haver perdão, tem que haver reconciliação. Que Deus possa nos ajudar a de fato estar à mesa do Senhor, compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo da maneira a qual devemos. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos falar semana que vem sobre jejum. Vamos seguir o capítulo 2 e vamos falar sobre jejum. Eu quero muito que você não perca nenhum dos nossos episódios aqui. Deus abençoe vocês e até semana que vem.